Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Epístola de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Pode ficar à vontade para dar glória a Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que você conhece ela muito. Você já ouviu essa palavra muitas vezes. E eu diria que você que prega a palavra de Deus, você já pregou essa palavra em algum momento, porque é uma palavra muito conhecida. Quem nunca ouviu falar das armaduras de Deus? Todo mundo. Todo aquele que lê a Bíblia, todo aquele que lê a palavra de Deus, todo aquele que tem interesse em aprender de Deus, conhece essa palavra. E aqui, meus irmãos, a gente analisa aqui e vê que Paulo escreve à igreja de Efésios, e ele apresenta para essa igreja, no mínimo, pelo menos 9 potentes e poderosíssimas armas. Evidentemente que estamos falando, meus irmãos, de armas espirituais. Paulo vai escrever à igreja, no versículo 11 e 12, ele diz para que finalidade. Ele diz que as armaduras servem para lutar contra quem? No 11 ele vai dizer que é contra o diabo. No versículo 12 ele diz: olha, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. E a partir do versículo 13, Paulo começa a descrever, falar a respeito das armaduras de Deus. Glória a Jesus. No versículo 14 ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo aqui, irmãos, apresenta à igreja a primeira área. No sistema cronológico de Paulo, ele apresenta para a igreja a primeira arma. Qual é a primeira arma? Verdade. Ele diz para a igreja, ele apresenta para a igreja uma das principais armas necessárias para um cristão autêntico vencer o diabo. E ele diz: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir, o que é cingir? Cingir é ornar, rodear, coroar. Ou seja, esteja coroado, ornado, rodeado com a verdade. Meus irmãos, a Bíblia registra no livro de Êxodo, no capítulo 18,
que Jetro, sogro de Moisés, ele vai apresentar, levar os filhos de Moisés a Moisés, ver tudo o que Deus tinha feito através de Moisés. E Jetro, ele começa ali a observar a forma que Moisés lidava com o povo. E a Bíblia diz que Moisés começava a atender o povo pela manhã, e quando chegava ao final da tarde, Moisés ainda não tinha acabado de atender o povo. Os dias de Moisés eram dias difíceis, dias estressantes. Moisés não tinha mais vida para a família, Moisés não tinha mais vida social. Moisés passava o dia inteiro atendendo o povo, e somente ele fazia isso. Jetro, orientado por Deus, ele olha para Moisés e diz: Moisés, o que você faz não é bom. A forma que você está agindo, Moisés, não é bom. E Jetro aconselha Moisés. E no conselho que Jetro dá a Moisés, ele diz: olha, escolha dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza, homens de verdade. Meus irmãos, nas qualidades que Jetro apresenta para Moisés, dando um conselho a Moisés, ele diz várias qualidades que esses homens tinham que ter. Mas ele não esqueceu que esses homens tinham que ter uma das principais qualidades, que era a verdade. Meus irmãos, a verdade, ela é em tudo uma arma muito importante para o cristão. O cristão que tem um selo, que se Jesus vir buscar na sua igreja, ele tem convicção e certeza que ele vai ser arrebatado. Esse cristão tem que ser um cristão de verdade. Ele precisa falar a verdade, andar com a verdade. A vida dele tem que ser uma vida de verdade. Irmãos, vivemos épocas onde tem pessoas que às vezes ele fala uma palavra, em 1000 palavras que ele fala, às vezes você não tira proveito de nenhuma. Porque vive mentindo, vive contando mentiras, enrolando um aqui, enrolando o outro ali, e diz que é salvo. Não. Nas qualidades que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no seu sistema, na sua forma de colocar em ordem essas armas, Paulo, ele faz questão de colocar em primeiro lugar a verdade. O crente tem que andar na verdade. O cristão, meus irmãos, não pode andar com engano, não pode andar com mentira. O crente tem que ser verdadeiro. Nas qualidades que Jetro apresenta para Moisés, dizendo: escolha homens para julgar junto com você. Coloca como maioral de 1000, de 100, de 50 e de 10. Mas tinha que ser homens capazes, homens tementes a Deus, homens que aborreciam a avareza, mas tinha que ser homens de verdade. Porque quem anda na verdade, ele transmite credibilidade. Alguém olha para ele e diz: não, ali sim, ele falou, está falado. Ele não tem duas palavras. Jesus, ao se identificar para a igreja, no livro de João, capítulo 14, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ele faz questão de apresentar, dizendo: olha, eu sou a verdade, em mim não há mentira. O crente, meus irmãos, tem que andar na verdade. Como eu disse no versículo 11, Paulo está dizendo: olha, essas armas é para enfrentar o diabo, é para lutar contra ele, é para poder resistir, vencer. E Paulo diz: olha, precisa estar com a verdade. Mas a segunda arma que Paulo fala para a igreja aqui, meus irmãos, é a justiça. E vestida a couraça da justiça. Aleluia.
O que é uma couraça? Couraça é uma arma defensiva que protegia o peito e as costas do soldado. Nas guerras na época, o soldado às vezes era atingido pelas costas ou pelo peito, e às vezes não acontecia nada com ele porque ele estava vestido uma couraça. A couraça é uma arma defensiva. E Paulo ele compara a justiça a uma couraça. E vestida a couraça da justiça. Aleluia! Ser justo. Não usar duas medidas. Da mesma forma que agir com um, agir com o outro. Isso é necessário. Isso é necessário na vida do cristão. Eu estou dizendo aquele cristão que se preocupa, que tem interesse, que quer andar consigo armado, ter o seu arsenal de arma espiritual, para quando o inimigo vir, ele se defender, ele enfrentar e vencer. Aleluia! A justiça, meus irmãos, ela é muito importante. Conta-se uma história que já é também, eu acredito, do conhecimento de vocês, que um homem se destacava muito bem, era uma pessoa de sucesso, e alguém movido de inveja e querendo ver aquele homem perder, ser derrotado, disse: eu vou fazer uma coisa, eu vou inventar uma calúnia contra ele. Diz a história que a calúnia foi tão forte, foi tão arrasadora na vida daquele homem, que ele perdeu a comunhão com a igreja, foi disciplinado na igreja, ele perdeu a admiração dos seus filhos. Os seus filhos já não tinham mais ele como um homem exemplar, ou seja, perdeu a família, ele perdeu o emprego, e por último ele perdeu a saúde, ficou depressivo. Meu Deus, injustamente está acontecendo isso comigo, eu nunca cometi isso, mas contaram uma mentira, fizeram uma injustiça contra mim, e a causa dessa injustiça eu estou nessa situação. E um dia aquele acusador, movido de um sentimento, e vendo que ele tinha cometido uma grande injustiça, ele chega no seu pastor e diz: vamos visitar ele, vamos tentar consertar o erro que eu cometi. E quando chega lá, fala: irmão, eu quero te pedir perdão, o senhor não fez nada disso. O irmão não sabia, é claro, ele nunca tinha feito aquilo, era uma injustiça que estava sendo cometido com ele. Ele disse: eu te perdoo, está perdoado, porém vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. E subiu em um alto prédio, talvez parecido como esse aqui, ó, que está construindo aqui, ó, bem alto, e com um tapeceiro de pena, ele rasga e joga todas as penas. Depois que joga todas as penas, ele diz para os que tinham mentido, caluniado, para o que tinha feito isso contra ele: agora cata todas essas penas. Aí ele disse de imediato: isso é impossível, como eu posso fazer isso? Aí ele disse: eu te perdoo, mas os danos que a sua injustiça fez na minha vida é irrecuperável. Jamais eu posso conquistar de volta tudo aquilo que eu perdi. Assim é, irmãos, pessoas que vivem cometendo injustiça. Na vida do cristão não pode fazer parte a injustiça.
O cristão não pode julgar porque é amigo de alguém, porque aquele alguém é parte da sua família. O cristão ele tem que agir com justiça. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele apresenta à igreja o arsenal de armas espiritual. E a segunda arma que ele apresenta à igreja é a justiça. Mas a terceira arma que Paulo apresenta à igreja é o conhecimento de Deus. Aleluia. Conhecimento de Deus. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Conhecimento de Deus. Meus irmãos, os pés calçados traz segurança, traz proteção, não é assim? Se você andar descalço, o que vai acontecer? Você vai furar o seu pé, vai tropeçar numa pedra. Há empresas que, se você chegar na porta da empresa, se você não tiver com os equipamentos de segurança necessários, entre eles aquela bota, que o bico, a ponta da bota tem uma proteção de ferro. Se você não tiver equipadamente, você não entra. Seja você quem for. Ah, mas eu vim aqui só fazer uma visita, eu só vou no escritório, não vou passar na parte da produção da empresa. Não, aqui não entra sem os equipamentos de segurança. Tem que estar equipado, bem calçado, os pés bem protegidos, visando o quê? Visando evitar um acidente. E Paulo, ao dizer as armas, a armadura de Deus, ele está dizendo, olha, ele compara um crente que conhece Deus. Ele diz: e calçado os pés na preparação do evangelho. Aleluia. Protegido, andar com segurança. Meus irmãos, a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 2 e 3, talvez uma das únicas vezes que você vai ver Deus reclamando. E na reclamação de Deus diz assim: criei filhos e exalcei-os. Na Bíblia da linguagem de hoje vai dizer: criei filhos e cuidei deles, mas eles prevaricaram contra mim, eles me abandonaram. Aí Deus vai dizer: Israel não tem conhecimento de mim. Aí Deus diz: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Aí Deus reclama dizendo: mas Israel não sabe nada a meu respeito. Nas entrelinhas Deus está dizendo: eu queria tanto que o meu povo me conhecesse. Eu gostaria tanto que o meu povo tivesse intimidade comigo. Deus, meus irmãos, faz essa reclamação e ele diz: até o animal irracional conhece o seu dono. Ele tem intimidade com o seu dono. Quando você chega na sua casa, só que ouvindo sua voz, o cachorro late, não é verdade? Já sabe que é você, o gato, o animal. E Deus, em Isaías 1, versículo 2 e 3, Deus diz: até o animal irracional conhece o seu dono. E Deus reclama dizendo: Israel não sabe nada a meu respeito. Israel, meus irmãos, matava de dia e de noite ia para o templo apresentar sacrifício, achando que servir a Deus era apenas apresentar um ritual. E Deus diz: olha, vocês estão com a mão suja de sangue, vocês não sabem nada a meu respeito, porque se você soubesse algo a meu respeito, você saberia que eu quero misericórdia e não sacrifício. Aleluia.
ser o Senhor. Aleluia. Quem é Deus? Mas às vezes as pessoas sabem, meus irmãos, os nomes de todos os jogadores de futebol, sabe até os bancos de reserva, sabe os atores, novela, filme. Então ele sabe, como diz o ditado mineiro, filme do arco da velha. Sabe tudo. E não estou falando de outras pessoas, estamos falando para crente, estamos pregando para crente. Às vezes o crente conhece tudo, e se você perguntar a ele quantos livros tem na Bíblia, às vezes tem crente que não sabe dizer. E Deus, meus irmãos, olhando no céu, ele diz: eu criei filhos, cuidei deles, zelei deles, fiz tudo por eles, mas eles não sabem nada a meu respeito, não me conhecem, não têm intimidade comigo. Paulo, meus irmãos, ao apresentar a igreja de Éfeso, como terceira arma, ele está dizendo: ter conhecimento de Deus, saber quem é o nosso Deus. E como que nós temos conhecimento de alguém? Como que nós temos intimidade com alguém? Vivendo com esse alguém, conversando com esse alguém, tendo uma proximidade desse alguém. Daqui a pouco esse alguém não é mais um conhecido, ele se torna o seu amigo. O crente, meus irmãos, ele tem que ter essa aproximação de Deus. Falar com Deus tem que ser um relacionamento de amizade. Daqui a pouco você está falando com Deus o que você nunca falaria para ninguém. É ser amigo de Deus, ser próximo de Deus, ser íntimo de Deus, ter um compromisso com Deus, falar com Deus, aleluia, entrar no seu quarto e rasgar o seu coração na presença de Deus. Senhor, ainda que ninguém não me entende, mas o Senhor me entende, o Senhor é meu amigo, eu quero conversar com o Senhor, conhecer Deus. Mas vivemos época onde as pessoas conhecem tudo aí. E eu não estou dizendo que é errado ter conhecimento, que é errado estudar, não estou dizendo isso. Mas o que deixa triste e entristece Deus é que muitos crentes não conhecem, não sabem nada de Deus. Quem é Deus? Aleluia. Paulo diz que para ter as armaduras de Deus, está preparado para lutar e enfrentar o diabo. Ele está dizendo que é necessário ter conhecimento de Deus. Lendo o versículo completamente, disse assim: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Meu povo não sabe nada. Israel não quer nada comigo. Isso é a terceira arma. Mas a quarta arma que Paulo fala, ele fala da fé. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo, ele apresenta aqui, compara a fé como escudo. O que é um escudo? Escudo é uma arma defensiva contra golpes. Com o escudo você se defende. Israel usava o escudo. Se ele fosse esquerdo, ele usava o escudo no braço direito. Se ele fosse direito, ele usava no outro. Com um ele defendia, com o outro se atacava. Quando você lê a história de Golias e Davi, em 1 Samuel 17, você vai ver que Golias levava consigo um escudeiro. Ou seja, um homem de um tamanho normal, que levava apenas um escudo para defender, ajudar a defender Golias. Escudo é uma arma defensiva contra golpes. E Paulo compara a fé a um escudo. Um escudo. E ele apresenta como quarta arma das armaduras de Deus.
o escudo da fé. Aleluia. O que é fé? Fé, meus irmãos, é antes de acontecer, você já tem certeza que vai acontecer. Fé é às vezes a situação está difícil. E você tem que conversar com aquele alguém, e aí, irmão, como que está? Eu falo assim, irmão, está tudo bem. Você vê nele e nela a fé. Fé, como foi contado aqui na quinta. Na quinta, né, pastor? Quinta-feira. Pela fé, a irmã confiou. De repente chega a vizinha lá com uma bandeja de bolo. Aleluia. E na oração dela ela dizia: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor não vai me deixar assim dessa vez. Deus usou alguém que nem conhecia ela, pouco chegou lá com a bandeja de bolo e os filhos se alegraram. Aleluia. Fé, meus irmãos, é quando nada está dando certo, mas você diz: vai dar certo em nome do Senhor Jesus. O cristão, irmãos, tem que andar com fé. Tem crente que desanima com muita facilidade. Tem crente que não dá vontade nem de estar perto dele. É uma desanimação, é um desânimo ao extremo. E aí, irmão, está difícil. Não, meus irmãos, tem que ter fé, confiança. Saber que hoje pode estar difícil, mas amanhã a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Fé é saber que o impossível pode tornar possível. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos aqui para quê? Nós queremos agradar a Deus. Então precisamos apresentar diante de Deus fé. Aleluia. E isso é a quarta arma das armaduras de Deus. Mas a quinta arma que Paulo escreve à igreja é a certeza da salvação. A quinta arma. Tomai também o capacete da salvação. Capacete, o que é capacete? Capacete é uma arma defensiva para a cabeça. Irmãos, há entre nós motoboys, né? Ou pessoas que gostam de moto, que não é o meu caso. Eu nunca tive uma moto e nem tenho vontade de ter moto, eu tenho medo de moto. Mas tem pessoas que gostam. Qual é o principal para ter segurança de uma pessoa que anda de moto? O principal equipamento de segurança para uma pessoa que anda de moto? O capacete. Quantas pessoas não vivem mais? Por quê? Porque estavam sem capacete. E quantas pessoas estão vivas hoje? Né, Rodrigo? Né? Rodrigo gosta de moto. Quantas pessoas estão vivas hoje? Por quê? Porque estavam usando um capacete. O capacete é uma arma defensiva para a cabeça. E Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele diz como quinta arma: tomai também o capacete da salvação. Paulo está dizendo: tenha certeza da salvação. Meus irmãos, a nossa mente é um alvo muito cobiçado pelo inimigo. O inimigo, ele quer com todas as forças atingir a nossa mente. Tudo que acontece, tudo que se faz, primeiro pensou para depois fazer. E o inimigo, ele quer atingir a mente das pessoas. E como se proteger? Como vencer? Como resistir
tentações, como resistir ao evangelho fácil, que não exige claras decisões, como saber divergir liberdade e libertinagem, é tendo certeza da nossa salvação. O crente, ele precisa ter certeza da salvação. O crente, ele precisa andar nessa terra como peregrino e saber que aqui ele está de passagem, mas a sua morada é lá. Certeza da salvação, convicção da salvação. Ah, irmão, mas eu não sei. Então precisa consertar o que está errado. Irmão, Paulo é um julgamento? Não é um julgamento. Eu sei como está a minha vida com Deus. Você sabe como está a sua com Deus. E se não tem certeza da salvação, tem coisa errada. E Paulo, ao escrever a igreja, ele está dizendo: olha, tenha certeza da salvação. Ter certeza da salvação, meus irmãos, é dizer não para o pecado, é dizer não para o mundo, é dizer não para as coisas do inimigo. Como Paulo mesmo diz, que a nossa luta é contra ele. Aleluia. Preciso ter certeza da salvação, porque aí quando vim o falso ensino, as seitas e heresias, o neopentecostalismo, por que vira e mexe tem crente que sai de uma igreja séria, de uma igreja verdadeira, que ensina a verdade, como é a Assembleia de Deus, e vai para esses lugares? Como pode um crente sair de uma igreja estruturada como é a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, e ir para seitas e heresias? Evangelho onde diz: aqui é um louvorzão, aqui não proíbe nada, aqui pode tudo. São pessoas, meus irmãos, que não têm certeza da salvação. Aleluia. Ter certeza da salvação é não estar preso em nada que está nessa terra. Aleluia. Ter certeza da salvação é saber que se Jesus vir agora, se o céu se abrir, Jesus vir buscar a sua igreja, você vai subir cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor. O cristão autêntico, ele precisa ter certeza da salvação. Ah, irmão Paulo, o senhor está dizendo que eu tenho que ser perfeito. Não, não foi isso. Eu estou dizendo que como ser humano você tem falhas como eu tenho. Todavia, são falhas. Não são nada que se impede a salvação. Não é nada escondido debaixo do tapete e não é pecados de estimação. Não. Isso não faz parte mais da minha e da nossa vida. O cristão autêntico, que tem o selo de qualidade, o selo de autenticidade, que é original, é puro, não é falsificado, ele tem certeza, convicção da sua salvação. Aleluia. E se não está acontecendo, dá tempo disso acontecer. Olha, eu vou colocar em ordem aquilo que não está, porque eu preciso sair daqui com a certeza, com o capacete da salvação. Mas a sexta arma que Paulo escreve à igreja é a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Espada. O que é uma espada? Espada é uma arma branca, defensiva e ofensiva, de lâmina pontiaguda, de um ou dois gumes, ou seja, que corta de um lado ou corta dos dois lados. É uma arma branca que com ela se defende e com ela também se ataca. Isso é a espada. E Paulo compara, irmãos, a palavra a uma espada.
Com a espada defende e com a espada também ataca. É claro que você já está lembrando de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado. Aleluia! Ali o diabo atacou com a palavra. E Jesus, com a palavra, defendeu e contra-atacou. Mas é claro que aí surge a pergunta, irmão Paulo, mas o diabo também tinha a palavra. É verdade, o diabo também tinha a palavra. Você vai ver aqui, se for entrar em detalhes, a gente ia lá em Deuteronômio, no Salmo 91, entre outros, que foi dito ou pelo diabo na tentação ou por Jesus. Todavia a palavra do diabo, ela é uma palavra seca, vazia, sem unção, sem poder. O diabo pegou versículos da Bíblia para tentar confundir. A palavra de Jesus foi diferente porque era uma palavra ungida, tinha a unção, tinha o poder de Deus. Por isso que o crente, meus irmãos, ele tem que buscar na sua vida a unção de Deus. O crente, meus irmãos, ele tem que buscar na sua vida o poder de Deus. O crente, meus irmãos, ele tem que estudar, tem que aprender, tem que saber bastante da Bíblia, tem, mas continua sendo insubstituível, e isso não envelhece. Oração, jejum e leitura da palavra. Como foi dito na escola bíblica hoje de manhã, tem que ter o que? Equilíbrio. O crente tem que ser, na sua vida espiritual, equilibrado. Tem pessoas que só lê, mas não ora. Ou tem pessoas que só ora, mas não lê a Bíblia. Não envelhece. Aí nós estamos vivendo épocas onde está tudo mudado. Não, isso não fica velho. Oração, jejum e leitura da Bíblia. Se Jesus demorar, acredito que não vai demorar mais 1000 anos. Acredito que ele volta ainda nessa geração, mas se ele demorar 1000 anos para vir buscar a igreja, não envelhece. Oração, jejum e leitura da Bíblia. O crente tem que buscar a unção. A palavra do diabo é seca, vazia, que não tem vida, mas a palavra de Jesus é a palavra temperada com azeite, com óleo, tem unção, tem poder. E isso fez a diferença quando Jesus defendeu e contra-atacou o diabo. Falando aqui da sexta arma, que é a palavra de Deus. Aleluia. E quero fazer aqui uma constatação que, infelizmente, vivemos época onde as pessoas, é claro que algumas pessoas, eu diria a minoria, às vezes só abre a Bíblia quando vem à igreja. Será que eu não estou falando com alguém aqui? E não é o irmão Paulo que está falando, é a palavra de Deus. Será que essa palavra não está dizendo com alguém que só abre a Bíblia quando vem à igreja? Meus queridos, precisamos ter a palavra. Ter a palavra. Sem ter a palavra, seremos como uma folha seca que vai para onde o vento levar. Como já foi dito, tem pessoas que conhecem tudo menos Deus. Tem pessoas que conhecem tudo, livros, sabem falar de coisas que, meu Deus, não sabemos nem pronunciar, mas não sabem nada da palavra. Precisa saber da palavra. Ter a palavra, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra. O crente precisa ter a palavra. Aleluia. Ter conhecimento da palavra. E Deus só vai te usar naquilo que você conhece. Você não lê a Bíblia, como que Deus vai usar? Mas a sétima arma, já correndo aqui para terminar com o tempo, que Paulo diz, ele diz, a oração.
no versículo 18, no capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Ele está dizendo, e ele apresenta como sétima arma a oração. Orar é falar com Deus. Orar é ter uma conversa íntima e sincera com Deus. Orar. Senhor, esse momento aqui é para conversar com o Senhor. Oh, meus irmãos, como é lindo alguém tirar um tempo para Deus, para Deus. Senhor, esse momento aqui é exclusivo para mim fazer a minha oração. Irmão Paulo, mas na correria do dia a dia é difícil, às vezes não tem tempo, não sei o que, tá. De madrugada, falar com Deus de madrugada. Sabe aquela hora que você levanta e vai no banheiro? Tira um tempo para Deus, falar com Deus, ter comunhão com Deus, ter uma oração com Deus, rasgar o seu coração na presença de Deus. Isso é, meus irmãos, uma arma poderosa contra Satanás. Ter o quê? A oração. Ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Estamos falando de alguém, estamos falando de Paulo, que é um dos maiores escritores da Bíblia, e que grande parte da nossa doutrina, naquilo que acreditamos, está nas epístolas de Paulo. E é Paulo aqui que está dizendo, ele escreve à igreja de Éfeso, e como sétima arma ele diz, orando em todo o tempo. Tem que ter oração, precisa ter oração. A oração na vida do crente seria como o tempero que tempera a alimentação. Precisa ter oração, meus irmãos. Sem oração o crente cai, sem oração o crente enfraquece, sem oração o crente não tem firmeza. E Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus diz: devemos orar sempre, sem nunca desfalecer. Palavra de Jesus. Devemos orar sempre, sem nunca desfalecer. Mas a oitava que Paulo escreve à igreja é vigiar. Vigiando nisto, ainda no versículo 18. Já estou terminando. Vigiar é o quê? Vigiar é ser cauteloso. Uma pessoa que vigia, ele é uma pessoa cautelosa. Ele pisa com cuidado. Ele tem cuidado, ele é vigilante. Ele pensa antes de falar. Isso é a pessoa que vigia. Ele, antes de falar, ele pensa: opa, não devo falar isso. Orando recebe, vigiando se conserva. Tem pessoa que ora muito e vigia pouco. É claro que se você buscar na sua mente, você vai ver e sabe notícia de pessoas que, embora teve grande sucesso e foi pessoa de destaque na sua vida espiritual, até relacionado ao ministério, mas porque lhe faltou a vigilância, perdeu tudo. Perdeu uma vida dedicada porque não vigiou. Orando recebe, vigiando conserva. É necessário o quê? Vigiar. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Observa que Jesus, ele coloca em primeiro lugar a vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos vigiar. Infelizmente tem pessoas que não vigiam e perde tudo, joga tudo fora. Mas encerrando aqui a última e nona arma que Paulo escreve à igreja de Éfeso, e Jesus fala com essa igreja nessa noite, dizendo: se prepara, esteja armado, o combate existe,
O diabo, ele existe e ele é o inimigo do crente. E a missão principal dele é nos tirar a salvação. Essa é a missão dele. Ter uma vida inteira perdida e frustrada. Lutei e perdi. Nas cartas ao Apocalipse, Jesus, ao dizer as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer ao que vencer. Ou seja, precisa vencer. Não é fácil, tem que vencer. Mas a 9ª e última é a perseverança. E nisso, com toda a perseverança e súplica, perseverança. O que é perseverar? É conservar-se firme e constante. Isso é perseverar. Conservar-se firme e constante. Meus irmãos, infelizmente tem pessoas que parece que a vida dele na igreja é uma temporada. Ele passa 3 anos na igreja, daqui a pouco ele desvia, fica 3, 4 fora, depois ele volta a ficar mais 3. Aí, irmão Paulo, mas você pode falar disso? Posso, porque isso acontece. E você conhece pessoas que é assim. Meu Deus. Ele não tem perseverança, ele não tem constância. Ele um dia está na igreja, outro dia ele está no mundo. A vida dele não tem constância, não é perseverante. E se Jesus ir buscar a igreja, ele fica. Por quê? Porque ele não é constante, ele não é perseverante. Precisa ser perseverante. Aleluia. E às vezes na temporada dele na igreja, ele luta e quer isso, quer aquilo. Quem é pastor sabe. Eu estou na atividade desde 97, para a glória do Senhor. A gente já viveu muitas coisas. Então tem pessoas que assim, 6 meses ele está firme, que está uma pensa, ele cospe fogo. Se deixar ele pula, anda com o pessoal da voadora e depois desvia. Ah, mas o que falta? Falta perseverança. Falta perseverança. Por quê? Porque o alimento que é a palavra está sendo dado. A fé vem através de ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E se tem um lugar que tem prioridade para a palavra de Deus, é na Assembleia de Deus. Mas às vezes isso acontece. Não tem perseverança. E Paulo, ao escrever, colocando em 9º lugar no seu sistema cronológico, ele diz que a 9ª arma é a perseverança. Precisamos ter perseverança. Efésios 4, versículo 14, Paulo vai dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, sem firmeza. Ele está dizendo, olha, não é para ser mais igual menino, não. É para ser amadurecido, ser homens na fé, ter constância, ser perseverante, ou seja, ter firmeza. Aleluia. Glória a Deus. Encerrando aqui em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas aguardei a minha fé. Nessa palavra Paulo está dizendo, a minha vida foi inteira equilibrada. Eu fui crente o tempo todo. Durante todo o período da minha vida cristã, se Jesus viesse, eu ia, eu subia. Paulo está dizendo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas a minha fé continuou inabalável na presença de Deus. Que Deus guarde e abençoe a todos em nome de Jesus.